Vamos a alguns exemplos. Exemplo 1. Vamos representar as seguintes expressões na forma de taxa percentual, fração e número decimal. Então, bora lá. 7% de desconto. Taxa percentual seria como? Seria 7 e o símbolo por cento. Pronto, essa é a maneira percentual, taxa percentual. Agora, como é que seria a forma fracionária? 7 como numerador e 100 como denominador. Ok. E a parte decimal? A parte decimal, já a gente tem que ver a regra da vírgula. Digamos, 7 seria a mesma coisa que pegar 7 e dividir por 100. Um número para dividir por 100, eu vou pegar a vírgula e andar duas posições à esquerda. Então, aqui tem o 7. A vírgula está depois dele, que a gente sabe que todo número tem vírgula. Aí passa um número, passa outro número. Pronto, agora sim, andou dois números para a esquerda. Então, a bandeira decimal de 7% é 0,07. Certo? A porcentagem sempre vai ser dois números depois da vírgula. 5% de comissão. Então, taxa percentual, 5%. Como é que seria a forma fracionária? 5 sobre 100. Certo? E como é que seria a forma decimal? Novamente, a vírgula vai andar dois números para a esquerda. 5%. Simplesmente, a vírgula vai andar dois números à esquerda. Tem 5, a vírgula está aqui depois do 5, aí anda 1 e anda 2. Então, aqui dá 0,05. Prejuízo de 15%. Então, 15% vai ser 15 sobre 100. Como é que vai ser a forma? Ah, confundi. A taxa percentual vai ser 15%, ou seja, 15 e por cento. A representação fracionária vai ser 15 sobre 100. Então, como é que vai ser a decimal? 15 sobre 100. Aí simplesmente vai ser... A vírgula vai andar dois números para a esquerda. Então, 1, 2. A vírgula vai parar aqui. 0,15. Pronto. Primeiro exemplo resolvido. Segundo exemplo. Preencha a tabela. Aqui tem os números 200, 400, aí 10%, 20%, 25%, 50%. Eu tenho que lembrar, assim, eu tenho duas maneiras de fazer. Uma seria eu pegar 10% de 200. Aí 10% de 200. Aí essa maneira, 10% de 200 seria eu transformar esse D em vezes. Só que dá um pouquinho mais de trabalho. Para alguns números é até mais fácil. Tipo, 50%. 50% seria eu pegar e dividir por 2. Fica até mais fácil. Então, eu pegar o número
divide por 2. 25% é eu pegar o número, divide por 4. E 20% é eu pegar um número, divide por 5. E 10% é eu pegar um número e dividir por 10. Então, para não termos o trabalho de pegar 10% de 200, pegar 10 sobre 100 e colocar vezes 200, multiplicar, aquela coisa toda, a gente simplesmente pega o 200 e divide por 10. Quanto é 200 dividido por 10? 20. 200 dividido por 10. Isso aqui dá igual a 20. Então quer dizer que 10% de 200 é 20. Porque o conjunto todo tem 200. 10% é somente uma parte dele. Certo? No caso, será representado por 20. 20 elementos. Certo? Porque, se for no conjunto de 100 elementos, 10% é 10. Então, se eu dobro a quantidade de elementos para 200, então, obviamente, que eu vou dobrar a quantidade de elementos se fosse 10%. Ok. 20% é eu pegar 200 e dividir por 5. Aí eu encontro 20%. 200 dividido por 5. 200 dividido por 5. 20 dividido por 5 é 4. 4 vezes 5 é 20, para 20 e nada. Abaixando o 0. 0 dividido por 5 é 0. O resto é 0. Ou seja, 200 dividido por 5 é 40. Quanto é 25% de 200? É a mesma coisa que pegar 200 e dividir por 4. Então, 200 dividido por 4 simplesmente vai ser 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4 é 20, para 20 é nada. Abaixando o 0. 0 dividido por 4 é 0. O resto é 0. Então, gente, 25% de 200, isso aqui dá 50 elementos. Aí agora eu pergunto, quanto seria 50% de 200? Olha, 50% é a metade. A metade de 200 é 100. Isso aqui nem precisa de dividir. Isso aqui está na cara. Muito bem. Agora vamos ao 400. Gente, 400 é o dobro de 200. Então é lógico que vai ter mais elementos do que quando era com 200. Quanto é 10% de 400? É a mesma coisa que pegar 400 e dividir por 10. Ou seja, 40 dividido por 1 é 40. Aqui, então, significa dizer que 10% de 400 é 40. Ó, veja, 400 é o dobro de 200. Esse 40 também é o dobro de 20, ó. A relação. Quanto é 20% de 400? 20% de 400 é a mesma coisa que pegar 400 e dividir por 5. Quanto é 400 dividido por 5? 400 dividido por 5, nesse caso. 40 dividido por 5 dá 8. 8 vezes 5, 40. 40 nada, abaixa 0. 0 dividido por 5 dá 0. Então aqui dá 80. Ó, tá vendo? Como 400 é o dobro de 200, então significa dizer que, ó, 20% vai ser o dobro também.
era 40, quando era 200, e aqui, quando é 400, é 80. E agora, quanto é 25% de 400? É 400 dividido por 4. 400 dividido por 4 dá 100. E quanto é 50% de 400? 50% é a metade. Então, a metade de 400 é 200. 200 elementos. Pronto. Questão feita. Com esses números aqui, é até mais fácil dividir do que fazer essa continha aqui. Que nessa continha aqui, a gente pode fazer tranquilo que dá a mesma resposta. Porém, vai ser um pouco mais trabalhoso. Agora vamos ver esse exemplo 3. Imagine que em uma rua moram 80 pessoas. Certo, 80 pessoas. Destas 80, 20 são crianças. Determina a porcentagem que as crianças representam em relação ao número de moradores. Então veja o seguinte: 80 pessoas equivale a tudo. 80 pessoas equivale a 100%. Eu sei que 20 pessoas serão quantos porcentos? Não tem como eu saber de imediato quanto é aqui o valor dessa porcentagem. Não tem como saber. Só que é o seguinte, 20. Se eu reparar, eu percebo o seguinte, que se eu pegar 80 e dividir por 4, eu encontro 20. Do mesmo jeito que aqui dobrou, e veja que todos os elementos também dobraram, aqui diminuiu. Aqui veja que dividiu por 4. Então, significa dizer que a porcentagem também vai ser reduzida dividindo por 4. Certo? Então veja o seguinte. Dividido por 4, nós temos uma porcentagem aqui, que no caso é 25%, que sempre será um número dividido por 4. Então veja, 80 pessoas é 100%. 20 pessoas, que no caso é a quarta parte, 20 pessoas é a mesma coisa que 80 dividido por 4. Então aqui também vai ser 100 dividido por 4. 100% dividido por 4. Que a resposta aqui vai ser 25%. Pronto. Então tá aqui a resposta. A porcentagem de pessoas que representa aqui as crianças são 25%. Certo? Pronto. O exemplo 3 era somente ver esta relação. Agora o exemplo 4. O exemplo 4 diz o seguinte. Sara tem 300 figurinhas. E Bruno tem 25% da quantidade de figurinhas de Sara. Já Mateus tem 20% da quantidade de figurinhas de sua amiga. Quantas figurinhas tem Bruno e Mateus? Olha, vamos pensar no seguinte. Ele quer saber Bruno. Bruno, como disse na questão, Bruno tem 25% da quantidade de figurinhas que Sara tem. Sara tem 300, ou seja, 25% de 300.
Eu posso resolver daquele jeito, transformar esse D em vezes. Aí aqui em fração fica 25 sobre 100. Vezes 300. Só que dá mais trabalho. 25% é a mesma coisa que pegar o número e dividir por 4. Então, ao invés de fazer 25 sobre 100 vezes 300, que tal fazer 300 dividido por 4? Eu vou encontrar o mesmo resultado que esse daqui. 300 dividido por 4 simplesmente vai ser 3 é pouco, 30. 30 dividido por 4 dá 7. 7 vezes 4, 28. Para 30, aqui é 30, falta 2 elementos. 0. Baixando 0. 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Pronto. Então, aqui, 25% de 300 é igual a 75. Então, significa dizer que Bruno tem 75 figurinhas. Ok. Bruno tem isso. Certo. Aí agora Mateus. Mateus tem quanto? Fazer Mateus aqui nesse pedaço. Mateus. Bora pensar em Mateus. Mateus. A questão diz que tem 20%. 20% do que Sara tem. Certo, Sara tem 300, ou seja, 20% de 300. Eu poderia também resolver, no lugar de D, colocar vezes. Ou seja, ficando 20 sobre 100 vezes 300. Só que dá trabalho. 20% é a mesma coisa que dividir por 5. Então, ao invés de fazer essa continha, 20% de 300, que tal pegar 300 e dividir por 5? Então, bora lá. 300 dividido por 5. 3 é pouco, 30. 30 dividido por 5 é 6. 6 vezes 5 é 30, para 30 nada, abaixa 0. 0 dividido por 5 dá 0. 0 vezes 5 é 0, 0 nada, o resto é 0. Então veja, a resposta deu 20% de 300 é a mesma coisa que 60 figurinhas. Então, significa dizer que Bruno tem 75 e Mateus tem 60. Certo? Só pode Bruno ter mais do que Mateus por conta da porcentagem dele, que é maior. 25% é maior que 20. Pronto, bora ver esse último exemplo. Observe a figura e responda. Aqui nós temos alguns retângulos. Aí, qual é o número total de quadradinhos que tem aqui? Quadradinhos aqui. Certo. Nós podemos, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 10. 10 quadradinhos, 10 retângulos aqui. Qual o número de quadrados riscados? Ah, tá aqui, 3. Aí, qual é a taxa percentual de quadradinhos riscados? Então, veja o seguinte. 10 quadrados, 10 quadradinhos,
é a mesma coisa que todos. Todos os quadrados. O todo a gente relaciona como 100%. Então veja o seguinte. Esse 10 equivale a 100%. E somente 3. Somente uma parte dele. É claro que vai ser menos de 100%. Então veja bem. O 10 virou 100. Para o 10 virar 100, pode ocorrer aqui uma espécie de multiplicação. Para o 10 virar 100, ele no caso, veja que foi multiplicado por 10. Aí virou 100. Então esse 3, aqui na casa das porcentagens, ele também vai ser multiplicado por 10. Porque tem que ser uma coisa bem harmoniosa. Para o 10 virar 100, ele foi multiplicado por 10. Para o 3 virar 100, ele vai ser multiplicado por 10. Então, significa dizer que 3 quadradinhos aqui é 30%. Certo? 30%. Qual a taxa percentual de quadrados riscados? 30%. Ok?